Vou apagar aqui, pô. Peraí. Ela apareceu aí, ela. Gente, minha internet caiu do nada. Pois é, nós ficamos sem, pensando o que tinha acontecido, pensando que tinha sido a nossa internet. Ainda bem que vocês não saíram daí, senão a gente ia ter que começar tudo de novo. Que peleja que ia ser. Obrigada por vocês terem ficado. A internet deu uma queda aqui, mas eu consegui. Acho que agora não vai dar. Eu coloquei no modem correto. Tá na internet correta. Pronto. Então, antes de eu ser cortada, né? Eu estava falando que o último estágio de desenvolvimento do raciocínio de Piaget é o estágio operatório formal. Então, o adolescente está entrando no último estágio, ou seja, ele já vai raciocinar, ele já vai pensar muito parecido com o adulto, porque ele já está entrando como se fosse na fase adulta, na verdade, né? Quem está aqui no chat? Obrigada, Lívia. Bom, quais são as características desse raciocínio operatório formal? Como eu disse, o adolescente começa a entender ironia, ele entende uma palavra de duplo sentido, ele entende uma indireta, um sarcasmo, ele consegue compreender e raciocinar de maneira abstrata, porque as crianças nem sempre conseguem entender alguns conceitos, substantivo abstrato mesmo. É tão difícil de ensinar para a criança o que é substantivo abstrato, porque ele não consegue ver, não é concreto, ele não consegue sentir, e aí fica difícil dele entender. Outras questões que eles têm dificuldade de entender é a lógica, né? Os adultos já sabem pensar, e isso acontece desde a adolescência. A gente tem o que se chama de raciocínio lógico. O que seria um raciocínio lógico? Aqueles probleminhas, né? Se Deixa eu tentar lembrar algum. Inclusive, os principais testes de inteligência para aplicar em adultos, eles são baseados em raciocínio lógico. Então, a primeira figura do teste do R1, por exemplo, é um cavalo faltando a parte da cauda do cavalo. E aí embaixo tem as opções. Aí tem um pedaço do nariz, um pedaço da pata e um pedaço da cauda. Aí a gente sabe que se no cavalo o quadradinho que está em branco está no local da cauda, a resposta certa é a cauda do cavalo. E o teste, ele é gradativamente, ele vai ficando difícil de forma gradativa. A dificuldade dele vai aumentando. Então, começa com um pedaço de uma figura faltando, mas depois as dificuldades já vão aumentando. Ou seja, o indivíduo tem capacidade de raciocinar. Aí eu vou te ensinar. Tiago, seu microfone está ligado. Obrigada, desliga. Então, o indivíduo tem condições de fazer o que a gente chama de raciocínio lógico. Além disso, além do raciocínio lógico, que Piaget disse que o adolescente começa a ter, já começa a entrar, portanto, nessa fase, existe uma parte da teoria de Kolber, que é muito próxima da teoria de Piaget. Quem é Kolber? Lawrence Kolber, ele aproveitou o estudo de Piaget sobre o raciocínio lógico e ele fez um estudo sobre o desenvolvimento da nossa moral. Como que a gente entende censura? Como que a gente entende culpa, vitimização, culpabilidade? Como que nós raciocinamos nesse sentido? Isso também é formado, né? Isso também é ensinado para nós. Tanto é que a criança, ela não tem censura. A gente precisa ensinar para a criança o que é certo, o que é errado, porque ela não tem esse conceito. Ninguém nasce nem mau caráter, nem bom caráter. A gente vai formar o caráter do indivíduo depois que ele nasce, através das relações. Primeiro, as relações familiares, os pais são os principais responsáveis por essa formação de caráter, mas depois o mundo também compõe
formação de caráter, né? A escola, a professora, as primeiras relações de amizade e tudo e assim por diante. Eu vou saltar o desenvolvimento da linguagem agora para a gente ir para o Kolber, mas eu volto para a linguagem daqui a pouquinho. Só para poder fazer essa ligação muito importante de Piaget e de Kolber. O Lawrence Kolber, ele percebeu que a teoria de Piaget era muito importante, que explicava o desenvolvimento das pessoas dividida em estágios, mas o Piaget não falava sobre o desenvolvimento da moral. E aí ele fez, então, um estudo para explicar como que acontece, como que se desenvolve em nós essa questão da moral, de princípios, de valores. Então, o Lawrence Kolber, ele inventou, ele fez, criado na cabeça dele, uma hipótese, um problema. E aí ele contava esse problema para as pessoas, ele fez um estudo com alguns adolescentes e ele foi fazendo todo ano o mesmo teste com esses adolescentes até eles terem, essas pessoas, até elas fazerem 30 anos. Então, entre 16 e 19 anos até 30 anos, o Lawrence Kolber fez essa seguinte pergunta para esse grupo de pessoas que ele fez o teste. Ele inventou o famoso dilema de Heinz. Escreve do mesmo jeito do nome do ketchup, mas não tem nada a ver, tá? Então, o dilema de Heinz, escreve do mesmo jeitinho. Quem que é Heinz? Heinz é um homem comum que a sua esposa está muito doente, com câncer no hospital. E ele descobre que um farmacêutico conseguiu inventar a cura para o câncer, um remédio que cura. Só que como esse farmacêutico inventou esse remédio, ele está cobrando $2.000 por uma pequena dose. 10 vezes mais do que ele gastou para fazer, para criar o remédio. Então o Heinz pede dinheiro emprestado para algumas pessoas, mas ele consegue só $1.000. O Heinz pede para o farmacêutico fazer por 1.000 e depois ele paga o resto, o farmacêutico fala que não. O Heinz pede para ele fazer mais barato. O farmacêutico fala que não pode fazer mais barato, porque foi ele que inventou, ele teve o tempo dele ali, ele acha que se ele criou, ele põe o preço que ele quiser. Como muitas pessoas que a gente conhece por aí, né? E aí, o que o Heinz faz? Desesperado para salvar a vida da esposa dele, que é uma pessoa que ele ama e está à beira da morte, ele arromba a loja e rouba o remédio. E aí a pergunta que o Kolber faz para as pessoas que ele está testando a moral é a seguinte, é a pergunta que eu faço para vocês agora. Vocês vão abrir de forma organizada, abrir os microfones de vocês e eu quero ouvir algumas opiniões. A pergunta é, o que o Heinz fez é justo ou não? E por quê? Vamos lá? Se vocês não responderem espontaneamente, eu vou ter que falar os nominhos e saber o que vocês acham. É justo roubar para salvar a vida da esposa? Lívia? Não. Por quê? Porque apesar dele amar a esposa, ele teria condições de fazer tipo uma campanha, conversar com os amigos, correr, não é só pedir dinheiro emprestado. Eu acho que ele poderia ter outras opções para poder conseguir o restante do dinheiro, conversar com o próprio farmacêutico, olha, isso aqui que eu consegui. Eu acho que ainda tinha um caminho a ser seguido, não precisava apelar para o roubo. Tá bom. O Bernardo diz que socialmente não e moralmente talvez, que é errado, socialmente não é errado e moralmente é justo, socialmente não é justo e moralmente talvez. A Luzia não sabe o que ela faria, se ela faria diferente. Quem mais? Professora, Cleciane. com a Lívia de que ele tem outro caminho a seguir. Eu, Cleciane Souza, não faria isso, porque roubar eu nem sei como é que começa, não sei nem por onde começa. Então, eu não teria essa estratégia. Eu não saberia manipular tantas estratégias que é o que ele não detalhou de como ele entrou nessa farmácia e conseguiu. Porque, obviamente, esse farmacêutico teria guardado essa amostra em um lugar muito secreto.
porque ele não ia deixar algo exposto ali no balcão dele, enfim, né? Então, ele teve uma estratégia muito fantástica, né? De entrar e roubar e saber, inclusive, aonde estava esse tão precioso material, né? Do farmacêutico, né? Então, assim... Cleciane, os detalhes não são dados porque os detalhes, na verdade, não são tão importantes. A pergunta básica mesmo é se é justo ou não roubar para evitar a morte de alguém que a gente gosta. Se para vocês que não têm cônjuge, está difícil de pensar, nem sei o que eu faria. A Ana Lara falou que na hora do desespero a gente faz de tudo. A Amanda concorda com ela, porque é muito difícil, porque ambos estão errados moralmente. Isso, exatamente, Luzia. Viver a situação. Para saber se você teria, qual atitude você teria, se você não tem cônjuge, vocês têm mãe. Então, sua mãe está doente, à beira da morte, ou você fica sabendo que ali na esquina tem uma farmácia que o remédio salva a vida da sua mãe. Você não tem condições, não tem dinheiro para roubar, não dá tempo de fazer a campanha, viu, Lívia? Ela está à beira da morte e aí ele vai lá e rouba. É Faria o justo? mesmo. O Guilherme faria o mesmo. Você rouba para salvar a vida da sua mãe? O Guilherme diz que sim. Quem tem outras respostas? Para mim também seria justo, professora. Porque por mais que nem o Bernardo falou, né, que socialmente não seja bem visto e tudo mais, mas eu acho que, querendo ou não, a vida de uma pessoa tem que valer muito mais do que o preço de um medicamento. Então, eu acho que teria que ser visto de várias formas e por vários pontos. A vida vale mais do que qualquer coisa. É a opinião da Valéria. Oi, Amanda, pode Professora, falar. se você for nesse sentido, você nem precisa ir muito longe, até porque as pessoas, muitas das pessoas que estão presas, ou muitas das pessoas que estão, elas roubaram para sua própria sobrevivência. Então, esse fato, ele não está tão longe quanto a gente imagina. Tem gente que roubou um pão e foi preso porque roubou um pão, mas a família inteira estava passando fome, ele não conseguiu um trabalho, ele não conseguiu uma maneira de ter dinheiro e teve que roubar para a própria sobrevivência. É verdade, Amanda, é verdade. Esse exemplo não é tão longe da nossa realidade, você tem razão. A Alissa falou que, mesmo pagando as consequências depois, ela faria a mesma coisa. Para salvar a vida da mãe, né, Alissa? A gente é capaz de tudo. Quem mais que gostaria de dar opinião? Quem sabe uma opinião diferente? Professora, tá me ouvindo? Quem me chama? Eliada. Oi, Eliada. Seria também interessante colocar a lenda do Robin Hood, não sei se é Robin Hood, ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Não lembra? Sim, Robin Hood é conhecido. Roubar para dar para os pobres. Mas no caso, para salvar uma vida, justifica? Eu acho que quando você está vivenciando essa situação, a gente que olha por fora, você vive a situação, mas quando você vive ela é diferente. Eu quero saber se tem alguém que é contra, se tem algum tipo de argumento. Por que que é contra? Não, eu não acho que faria isso. Por quê? Diferente dos que já foram ditos, é lógico. Danilo, que tá pensando? Tá pensando? A única coisa que vem na minha cabeça não é nenhuma resposta se eu faria ou se eu não faria, mas é o que que define a questão de valor para uma pessoa. Porque você está colocando uma vida, né? Como um ápice de o valor máximo o que levaria alguém a fazer isso, né? Roubar para salvar uma vida. Mas o que que é o valor máximo de valor para uma outra pessoa? A gente vê muitas pessoas fazendo coisas terríveis por coisas muito menores do que salvar uma vida, né? Então, quando eu coloco, salvar a vida da minha mãe com um remédio e tal, eu provavelmente, né? Mas o que que define esse valor máximo para uma outra pessoa? Porque a gente vê isso, pessoas colocando coisas lá em cima e fazendo coisas não tão certas
com A mesma pra algo, justificativa, com a né? mesma justificativa, mas para algo que não dá para comparar, mas para aquela pessoa é aquele valor. Verdade. Vou apimentar um pouquinho mais. Para quem disse que não faria isso, ontem, ontem não. Nessa semana ainda, na aula da outra turma, que a gente fez essa mesma aula, quando eu fiz essa pergunta, alguém disse que não faria isso porque a mãe dele ensinou a não roubar. Então, se a mãe dele fosse salva por um remédio roubado, ela ia ficar tão brava com ele que ela ia ficar tão decepcionada que sim, a mãe dele não ia concordar de ser salva por um medicamento roubado. Então, que ele não faria isso porque a mãe ensinou que não pode roubar. Ok, Luiz Eu Guilherme. deixaria a minha mãe com raiva, mas ela estaria viva. Mesmo que ela não falaria comigo. Pra mim, eu estava fazendo certo. Ok. A minha mãe falaria assim, ó, os fins não justificam os meios, mas eu faria com certeza. Tá vendo que esses filhos não obedecem mãe de jeito nenhum, nem na beira da morte. A mulher tá morrendo. Mas, professora, a mãe faria a mesma coisa. Se o filho estivesse morrendo, a mãe ia salvar, do mesmo jeito. Mesmo ela dizendo que não iria pegar um remédio roubado, se o filho estivesse doente, ela faria o mesmo. Gente, É uma coisa muito difícil, não tem jeito. mas vocês estão pensando de um jeito que o Kohlberg chamou, porque ele fez as respostas, né? Não existe, primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Minha mãe não ia estar certa, então ela ia agradecer. Meu Deus, então. Kohlberg disse que não existe resposta certa, tá? Então, por isso que não tem problema você dizer que sim, que não. Não existe fulano acertou, ciclano errou. Não existe resposta certa para esse dilema. O Kohlberg, quando ele estudou as respostas, e aí me chama a atenção dele muito mais o porquê, a justificativa, o raciocínio que se tem com essa resposta do que a resposta propriamente dita. E esse raciocínio, essa forma de pensar, se ela é simples, se ela é complexa, é que vai dizer em que estágio da moral a gente se encontra. Então, ele dividiu o desenvolvimento da nossa moral em 3 estágios. O estágio pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. Então, quando vocês que deram uma resposta mais simples, no sentido de é para salvar uma vida, a vida vale mais do que qualquer outra coisa, ou se não a resposta simples no sentido de eu posso até ser preso. Eu sei que eu vou ser preso porque eu estou cometendo um crime, mas para mim a vida da minha mãe é mais importante. O nível do desenvolvimento moral que você se encontra é no nível pré-convencional, que vai até 10 anos de idade. É o jeito imaturo de pensar do desenvolvimento da moral. Porque a criança, ela deixa de fazer o errado ou ela faz o certo orientada pela punição ou pela recompensa. Não necessariamente ela faz um pensamento mais profundo, no sentido de valor da vida, de consequências, de desenrolar da história. Geralmente a criança e o pré-adolescente, eles são muito imediatistas e eles respondem de acordo com a sua necessidade de imediaticidade, tá? Então, para evitar a punição ou para obter uma recompensa, ou seja, quem respondeu não, simplesmente porque é errado, porque vai preso, e quem respondeu sim, porque simplesmente a recompensa principal é a vida da mãe, esse nível é o nível chamado de pré-convencional. Quando a gente começa a ter alguns raciocínios que foram citados aqui, que são raciocínios um pouco mais complexos, como, por exemplo, como é que a gente faz para manter a ordem social? Porque se todo mundo pensar desse jeito, se é para o bem da minha mãe eu vou roubar, gente, daqui a pouco as farmácias não vão poder ficar abertas, não. Vira um caos. Já pensou se eu entro no hospital e meu filho precisa fazer uma cirurgia e eu não tenho dinheiro para pagar aquela cirurgia e o SUS não libera a cirurgia
E aí eu vou colocar uma arma na cabeça do médico e vou falar, faz a cirurgia, porque eu não quero que o meu filho morra. Tem um filme do Denzel Washington, que ele faz isso. Ele põe um hospital inteiro refém, porque ele fecha as portas, ele entra armado e ele quer que o filho dele tenha a vida salva e obriga a fazer o exame, obriga a fazer a cirurgia. Todo mundo debaixo do controle dele, de uma arma. E ele diz desse jeito, se não interessa, eu vou ser preso quando eu sair daqui, mas meu filho eu vou salvar. Esse tipo de raciocínio, quando ele vira um caos, se eu não estou pensando na sociedade, eu ainda estou lá no nível pré-convencional. Eu estou com a minha moral bem bebezinha ainda. Quando eu penso assim, gente, eu não posso roubar, porque se todo mundo passar fome por roubar, não pode ter feira aberta, não pode ter um sacolão de porta, vai ter que ser tudo de grade, igual essas lojas de conveniência que ficam 24 horas abertas e fica só aquelas gradinhas assim, aí passa por baixo a mercadoria. Quem me chama? Eu. Oi, Valéria. É porque, igual na história que a senhora contou, seria algo de imediato. Por exemplo, sei lá, minha mãe tem 3 horas de vida e eu tenho 3 horas para achar a solução para ela viver. E aí, nas situações que a senhora está falando, na questão de uma cirurgia necessária, ou se a minha mãe está doente, precisa de um medicamento, aí eu já concordo com o que a Lívia disse. Se você não está em uma situação de imediatismo, você tem outras opções a buscar, você tem ajuda a procurar, você pode fazer uma campanha, você pode fazer alguma outra coisa que não recorra a esse caminho de roubar ou matar, que a gente sabe que infelizmente também acontece. Cleciane, por que você fez assim? Eu quero ouvir sua resposta para a Valéria. Mesmo no imediatismo. Porque é o que acontece todos os segundos do mundo. Né? 24 horas, sei lá, 64 mil segundos, sei lá, mais que... Acontece isso todos os dias, a cada segundo estão acontecendo isso. Sim. E um dia o meu pai falou isso para mim. Meu pai, ele tem uma versão política por um partido, enfim, e aí ele é claro, né? Eu não sou assim, mas ele tem, né? E aí ele falou, se esse governo não melhorar, o arroz vocês vão pagar R$25 no quilo de arroz, e você vai ver o povo entrando no supermercado e saqueando o supermercado. Se ele ficar se preocupando só com presídio e prender e não sei o quê, você vai ver o que vai acontecer. Vai ter muito roubo, vai ter muito... Aí eu peguei e falei, não, pai, isso não justifica. Ele, mas ele tem que se preocupar com o trabalho, com gerar fonte de emprego para a população. Eu falei, mas não justifica eu perder o meu emprego e roubar pela minha família. Isso não justifica. Eu falei, isso não justifica. Por quê? Acaba que o governo tem dado tantas oportunidades, a sociedade em si tem dado tantas oportunidades. A realidade é que as pessoas não aproveitam as oportunidades. E aí, então, o que acontece? Quando chega no momento da dificuldade, do sufoco, aí pensa que agir de uma maneira errada é a solução. Mas por que isso não foi pensado, isso não foi organizado? E não justifica, eu vejo que eu não faria isso pela minha mãe, eu não faria isso pelo meu filho, eu não faria isso por ninguém, nem por mim, nem para salvar a minha vida eu faria isso de roubar uma farmácia. Eu não faria isso, nem moralmente, nem socialmente. Porque se a gente for pensar tantos desejos que a gente tem, né? Quantas pessoas andam de ônibus e querem ter um carro? Então, vou roubar um carro? Exatamente. Não faria. A Valéria diz que seu pai é gente boa, mas não justifica mesmo, não. Ela concorda. Não justifica. Que bom que existem pessoas com moral, porque se depender de mim, Luzia, como assim? Olha, professora, eu também, se Oi, depender Raquel. de mim, então, tecnicamente falando, não tenho moral. Porque eu já tive uma mãe com câncer, inclusive ela tá com suspeita de ter outro. Oh, meu Deus. E assim, sinto é muito difícil. Quem passa por essa situação sabe. Uhum. Não é fácil você ver ali toda semana sua mãe passando mal. Então, quando você vê assim, é aquela coisa, você tá ali roubando, mas entre roubar e é aquela coisa. Do cemitério, não tem como eu tirar, mas da cadeia eu saio.
Da cadeia eu saio, do cemitério não tem como eu tirar ela. Entende? Então, moralmente, eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar de mim. Mas a minha mãe eu tenho do meu lado. Eu prefiro ter a minha mãe do meu lado do que me manter firme moralmente falando. Eu entendi. Eu entendi a sua Ô, professora, justificativa. assim, ó, Raquel, eu entendo. Eu também, minha mãe teve câncer no olho, ficou 2 anos, a gente não descobriu, foi bem assim na pálpebra do olho, eu não sei se todos os colegas estão para ver. Foi do sol, 2 anos. Na verdade, ela nem contou pra gente que ela estava com câncer. Ela fez os exames e ela sabia que ela estava com câncer. Ela não contou. Ela fez todo o processo cirúrgico, foi pelo SUS, foi maravilhoso. A gente teve que aguardar. Era um estado, assim, também. Então, assim, enfim, igual eu falei, eu não faria. E também o que eu penso é que a gente não tem poder sobre a vida da pessoa. Né? Então, a gente não tem poder. Por mais que você dê o medicamento, mas a vida é algo que a gente não tem poder sobre ela. Né? Assim, o medicamento, então, é um poder? Sim, mas, enfim, assim, claro que, igual a senhora falou, a gente não pode colocar em condições o que vai acontecer ou não, mas a vida eu não vejo quem tem total poder sobre ela. Eu acho que uma questão, professora, é a generalização. A gente não pode generalizar, dizer que todo mundo faria isso, ou que todo mundo saquearia um supermercado se o preço estivesse caro, ou que todo mundo mataria por causa de alguma coisa. Sim. Porque a gente sabe que cada pessoa é de um jeito, então pessoas fariam e pessoas não fariam. Da mesma forma que a Raquel faria de tudo para salvar a mãe dela, a Cleciane estaria dentro da lei, ela seguiria a moral que ela acredita e que ela segue. Então é muito complicado, porque não é uma fórmula concreta que vale para todo mundo. Pensei que você ia falar mais uma coisa, que sabe o que é que complementa essa sua fala? É que a Raquel pode até roubar para salvar a vida da mãe dela, e a Cleciane pode até achar errado, mas o mais importante é a gente não julgar. Quem somos nós para julgar? Eu falei, mas eu concordo. Porque às vezes a gente não faz o que o outro está fazendo, ou às vezes a gente fala mal do que o outro está fazendo, mas e no lugar dele? Quem me garante que eu não faria pior? Porque aqui a historinha está falando que o Reis roubou. Mas tem gente que, se não precisava arrombar a loja, não. Ia lá de dia, matava o farmacêutico para pegar esse bendito desse remédio. Roubava, matava, fazia um escarcéu. Pelo bem-estar de uma pessoa, mataria 10. Quantas vezes acontece isso numa história horrível, trágica que a gente conhece? Então, o grande passo que a gente tem que pensar aqui, o conhecimento e o crescimento que a gente tem que ter um pouquinho mais com essa história é a ausência de julgamento. Nós estamos entrando nos últimos 2 minutinhos desse link, porque a gente ficou só com meia hora dele, porque teve aquela queda, mas a gente volta no mesmo link, tá? E eu já vou polemizar mais ainda, que já que a gente está falando de moral e a gente está falando de julgamento, e a gente tem que trazer para a atualidade as nossas aulas, nós passamos por isso essa semana no Brasil, com a história daquela menina de 10 anos, que se não podia fazer um aborto. A história da moral entra aí do mesmo jeito. E aí, se a família, ela tem uma religião, ela tem uma crença que diz que não pode abortar. Mas aí a lei diz, não, em algumas circunstâncias o aborto é permitido. A menina tem 10 anos, ela nem sabe direito o que está acontecendo e ela teve que fazer esse aborto ouvindo aquela gritaria de que ela ia para o inferno, de que ela estava errada. Já não basta o inferno onde ela se encontra? Sabe? Eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado, não. Eu estou falando que a vítima não podia ter passado por aquilo. Oi, Amanda. Eu acho que vai cair durante a sua fala, mas pode falar. Sobre isso eu estava pensando hoje. A gente está querendo impor tudo que a gente é e tudo que a gente acha